de ampliarmos a nossa mobilização. 13 de agosto de 2019, Charles Neto gravando na frente da Faculdade de Educação da URGS. Aqui neste espaço. E as notícias que nos chegam Brasil afora são de atos significativos, importantes. Hoje, 13 de agosto, dia de greve nacional em defesa da educação pública. E nós temos que nos apropriarmos do debate do Futurice, porque há uma disputa de narrativa hoje na sociedade com a utilização das redes sociais, de robôs, da mídia burguesa. Isso impõe para nós uma tarefa hercúlea, que é justamente ampliarmos a nossa capacidade de dialogar com a nossa classe, que bem recentemente demonstrou apoio, uma parte dela, a esse governo de extrema direita que hoje ocupa o Palácio do Planalto. Nós do Antissindicato Nacional temos acumulado o debate em torno do Futurice e entendemos que o debate do Futurice não pode ser feito descolado da crise estrutural do capital. O capital, depois dos seus 30 anos de ouro, do pós-guerra e das sucessivas crises, desde a década de 70, que ele tem sido submetido, crises cada vez mais frequentes e cada vez mais profundas. Uma demonstração clara é a crise de 2007, 2008, a crise dos subprimes, que muitos países não conseguiram restabelecer a sua taxa de lucro, principalmente os países do capitalismo periférico. E o capital, após as sucessivas crises, tem uma receita para essa crise. Uma receita que nós já conhecemos, lutadores e lutadoras. Uma receita que a nossa classe já conhece, que é a superexploração do nosso trabalho, que é a apropriação do fundo público, é a destruição de todas as políticas que a nossa classe, com muita luta, conseguiu construir. Mas também é a ampliação da desconstrução da nossa humanidade, da nossa humanização. Por isso, faz parte também da receita do capital um retrocesso civilizatório. E a nossa luta não pode ser hierarquizada. Portanto, entendemos que o combate às opressões, o combate ao machismo, o combate ao racismo, o combate à LGBTI-fobia, o combate ao capacitismo é uma pauta importante que nós devemos incorporar para aqueles que ainda entendem como algo separado da luta de classe. Esta receita do capital, ela tem se expressado muito claramente nos documentos das instituições multilaterais. Se nós fizermos um apanhado histórico recente, passando pelo Consenso de Washington, passando pela educação superior, análise de uma experiência de 89, se avaliarmos o ajuste justo encomendado pelo governo ilegítimo do Temer ao Banco Mundial, todos estes documentos, nas entrelinhas ou de forma muito clara, explicita esta receita do capital, principalmente para os países do capitalismo periférico, para os países da América Latina. O documento, a Educação Superior, análise de uma experiência de 1999, que faz um levantamento, um apanhado do que foi o avanço do projeto do capital naquela década, na década dos anos 1990, já detectava o empresariamento da educação, o avanço do ensino privado, e apontava como horizonte a terceirização, a transformação
do ensino superior em um ensino terceirizado, terciário. E isso é importante diferenciar. A educação superior não pode apenas ser o ensino voltado para a formação de mão de obra para o mercado. A educação superior é essa que nós estamos buscando construir. Uma educação que faça ensino, que faça pesquisa, que faça extensão. É isso que é perigoso para o projeto do capital. Porque esse modo de se fazer a educação superior, ela é pretensiosa, porque ela busca emancipar o homem, emancipar a mulher, emancipar o não binário, emancipar todos nós. Então, isso é que incomoda o capital. Então, esse projeto precisa necessariamente ser destruído. E ele tem buscado fazer isso por dentro, com continuidades e descontinuidades. Às vezes avança muito rapidamente, outras vezes mais lentamente. Mas o fato é que ao final da década de 1990, as instituições de ensino superior no Brasil, privadas, já eram a maioria, fazendo essa educação terciária, porque não faz pesquisa em algumas, com raras exceções. Tanto que a produção de conhecimento científico se dá, em sua grande maioria, nas instituições públicas. E o nosso modelo, o modelo brasileiro, a forma que nós conseguimos estruturar, ele é um avanço. É importante no nosso diálogo com a nossa classe que nós explicitemos isso. O nosso modelo de educação superior é muito avançado, público, principalmente em relação aos países daqui da América Latina. Se nós olharmos os países daqui da América Latina, de um modo geral, não tem uma seleção de docentes ou de técnicos por concurso público, com uma carreira mal ou bem estruturada, mas uma carreira. Não tem a figura de professor da dedicação exclusiva. Então, essas conquistas nossas são conquistas importantes para garantir o caráter público da educação, para garantir a educação como um direito e não como uma mercadoria. Então, neste desafio de dialogar com a nossa classe, nós temos que aprender argumentos que toquem na sensibilidade das pessoas que ainda acreditam que é possível se negociar programas como o Futuris, fazendo ajustes aqui ou ali. Este programa, ele já é concebido lá na tecnocracia do Banco Mundial. Esse programa é concebido, tem vícios de origem, porque não surgiu da consulta à comunidade. Ele já surge dentro dos gabinetes. E aí o governo apresenta uma consulta pública para legitimá-lo. Uma consulta que nós não devemos participar. Porque é uma consulta, primeiro, que está no site de uma organização social, eles nem institucionalizaram. Que eles dividem todo o PL em 9 blocos. E de cada bloco você só pode dizer se o texto está claro, está parcialmente claro, ou se está completamente claro. Antes você já colocou seu nome, seu CPF, seu e-mail, todos os dados. Eu não vou nem entrar nesse campo da segurança digital, que é nenhuma. Então ele vai identificar muito claramente quem somos nós, lutadores e lutadoras, que estamos nos contrapondo a esse projeto. E lá no finalzinho permite algum comentário, apenas isso. Então não é possível, diante dos vícios de origem e da concepção de educação pública, nós fazermos a disputa a partir daquela consulta. Mas é possível fazer essa disputa em diversos outros espaços. É importante que os nossos conselhos superiores, seja dos institutos, das universidades e dos Cefet, que eles se posicionem contra. Mas isso, em determinado momento da nossa luta, ainda vai ser insuficiente, e eu vou dizer por quê. Porque muitas políticas públicas, e eu vou citar o exemplo da EBSER, que foi uma política que foi
exemplificada pelo ministro como um novo modelo de gestão que dialogaria com esse novo modelo do Futurice, a EBSER foi rejeitada em muitos conselhos universitários Brasil afora. Mas a sufocação financeira, a inanição empurrou a maioria dos hospitais universitários para a adesão à EBSER. Então a gente tem que fazer essa luta institucional, é muito importante, mas a gente tem que ampliar o nosso espaço de atuação para que a gente possa vencer esta luta e derrotar mais essa política neoliberal. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Eu falo muito. Chegar no horário... Eu nem cheguei no Futurice ainda, mas é porque eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização e do desafio que nós temos diante desse ataque gravíssimo, sem precedentes, como o Futurice. Então eu vou falar um pouco do projeto em si. Esse projeto, de cuja concepção nós não compartilhamos, é um projeto de lei. Ele vai ter que ir tramitar lá no Congresso Nacional. A sua aprovação diante deste Congresso extremamente conservador, diante deste Congresso que já votou a contra-reforma da Previdência em segundo turno na Câmara, deste Congresso que vendeu, na verdade, a contra-reforma, só no dia da votação em segundo turno foram quase 4 bilhões de emendas parlamentares que foram liberadas. Então, nenhuma confiança, nenhuma esperança de que a gente vai conseguir com esse Congresso aí impedir a aprovação do PL, do projeto de lei. Mas temos que fazer essa disputa também, constranger os representantes das bases e tudo mais. Precisamos ir para dentro das instituições, mas mais importante que isso, é importante irmos para a rua, que a gente converse com a nossa classe nos mais diversos espaços. Porque este programa, que é um programa que não tem fim, ele só tem começo, é um programa por tempo indeterminado. É, na verdade, a privatização das instituições de ensino superior no Brasil. Mas eu diria, não é apenas as instituições de ensino superior públicas federais, porque já existem projetos de lei tramitando em alguns estados com a mesma concepção do Futurice. E aí eu quero me referir ao PLC 04 de 2019, que foi apresentado aqui ao lado no Paraná pelo governador Ratinho. Se você ler o PLC 04, ele é muito semelhante ao Futurice. Então, esta política, ela tende a se capilarizar pelos estados e pelos municípios. Então, a nossa luta também tem que se ampliar nesta perspectiva. E o ANDE Sindicato Nacional é um sindicato que se organiza desse modo e tem dois setores, das federais, com universidades, institutos e Cefet, e o setor das estaduais e municipais. Então nós estamos ampliando a nossa luta para o setor das estaduais e municipais, porque sabemos que isso vai ser uma consequência da aprovação em âmbito nacional. E eles apresentam o Futurice com duas argumentações que eu considero importantes ressaltar. A primeira, de que nós que estamos construindo as instituições de ensino superior somos incapazes de geri-la. Então eles dizem muito claramente que nós somos ineficientes, perdulários, porque eles não aceitam a conquista de garantir o direito com servidores públicos, concursados, com uma carreira estável. Isso é inadmissível para o capital, porque sempre que ele quer cortar custos, ele não pode demitir servidor público, mas já tem projeto de lei tramitando para permitir, para flexibilizar, para facilitar a demissão de servidores e de servidoras.
Então eles não aceitam essa forma que nós conquistamos. Então é preciso atacar os serviços e é preciso atacar os servidores públicos. Então imaginemos se nós não fôssemos capazes do ponto de vista gerencial. As nossas instituições já estariam fechadas.